A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e também nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco diariamente e que compartilham com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e agradecemos também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Dr. Simvaldo, é lá de Birigui, São Paulo, que Deus o abençoe. Antônia Almeida é de Manaus, Amazonas. Terezinha Santana é do povoado Juá, em Cícero Dantas, na Bahia. Miguel Pereira é do Rio de Janeiro. Fátima é do litoral de São Paulo, ali em Peruíbe. Adriane Postmoser, Kister, Stork, Laranja da Terra, Espírito Santo, pedindo orações especialmente para o seu filho recém-nascido, Anthony. Miriam Eunice Joaquim é da província Huila, em Lubango, Angola, pedindo especialmente orações pela sobrinha Elissa, com câncer nos olhos, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, agradecidos por todas as bênçãos, agradecidos por tudo quanto tens feito por cada um de nós, por mais um dia de vida, e pedimos, Pai, a presença do Teu Espírito Santo neste momento em que iremos estudar a Tua Palavra, que possamos ter a Tua orientação, a Tua direção, possamos entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco, que passam por problemas, têm as suas lutas, suas necessidades, dificuldades. Tu conheces cada um, que se animem, que se fortaleçam na fé, que confiem em Ti, que não desanimem, e também todos os que nos escrevem pedindo orações, que recebam as bênçãos conforme a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Iremos dar continuidade ao estudo que começamos ontem, e nós, esta semana, estamos continuando o estudo aqui no capítulo 2 do livro da Carta de Paulo aos Efésios. Nós, esta semana, estaremos estudando especialmente os versículos 11 até o versículo 22. Nós vamos ver aqui que o sacrifício de Jesus, ele fez com que aquela parede de separação que havia, o muro de separação entre judeus e gentios, este muro foi derribado pela morte de Jesus. Por quê? Porque através do sacrifício de Jesus, todos aqueles que reconhecem este sacrifício e o aceitam em sua vida se tornam um em Cristo Jesus. Então, como Paulo diz, não há judeu, não há grego, não há distinção de homem e mulher, todos perante Deus somos iguais quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida. Ontem nós falamos um pouco aqui a respeito de nós termos sido aproximados um do outro, dos seres humanos, através da morte de Jesus e da sua ressurreição. Nós, conforme nós estudamos ontem, vimos que os gentios, eles não eram aceitos pelos judeus. Inclusive, lá no templo, que Deus deu a orientação a Moisés para que construísse o templo, deu o modelo conforme um santuário que existe no céu, e ali, neste santuário terrestre, tinha o pátio onde os judeus entravam para oferecer os sacrifícios para adorar, mas os gentios não podiam passar de uma parede que tinha ali, de um muro, e estava escrito em quase todo o muro, por todos os lados, em letras bem grandes, para que os gentios vissem que se eles passassem além daquele muro, eles iriam morrer. Vejam que situação. O Evangelho, irmãos, ele nos aproxima, ele nos une. Somos um em Cristo Jesus. Não há distinção. Então, esta parede foi derrubada por Jesus. E este presente que Deus nos deu vem através da cruz. Jesus, ele já sabia que a morte dele seria uma morte de cruz, que era a morte mais cruel que havia naquela ocasião, e as pessoas que eram crucificadas, elas sofriam muito na cruz, levava vários dias para morrer, ficava ali penando. Eles eram pendurados na cruz, as pernas eram quebradas para que eles não fugissem à noite.
Mas Jesus não teve nenhum osso quebrado, porque já estava profetizado pelo profeta Isaías, não teve nenhum osso quebrado. Quando os soldados, que crucificaram a Jesus e aqueles outros 2 malfeitores que estavam ali também crucificados, eles, quando foram para quebrar as pernas de Jesus, eles viram que Jesus havia morrido. A morte de Jesus foi muito rápida. 6 horas apenas, das 9 da manhã às 3 da tarde ele morreu. Enquanto que ao passo que uma pessoa normal levava 2, 3 dias, às vezes até uma semana para morrer na cruz, sofrendo ali. E Jesus morreu muito rápido, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Ele teve um ataque cardíaco, rompeu o seu coração e ele entregou o Pai o seu Espírito. Aqui em Efésios capítulo 2, nos versos 14 até o verso 16, Paulo escreveu: porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar um muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses 2 grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Então, Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios. Os judeus se orgulhavam de serem circuncidados, porque eles pertenciam à linhagem de Abraão, eram descendentes de Abraão, e Deus tinha um concerto com Abraão, e todos descendentes de Abraão tinham que ser circuncidados, todos os homens. Ao 8º dia, depois do nascimento, era circuncidado. E os gentios não eram circuncidados, eles eram incircuncisos. Então havia essa rivalidade entre judeus e gentios. Agora, quando diz aqui no verso 15, ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, ele está falando da lei cerimonial. Não está falando da lei moral, que muitos falam que a lei foi cravada na cruz. É a lei cerimonial, a lei que requeria que o pecador levasse um cordeiro para ser morto em lugar do pecador. E isso tudo acabou. Aqueles sacrifícios que eram realizados lá no santuário, acabou quando Jesus morreu. É tanto que às 3 horas da tarde, quando era o horário do sacrifício lá no templo, que era às 9 da manhã um sacrifício e às 3 da tarde outro. No horário das 3 da tarde, quando o sacerdote estava ali para sacrificar o cordeiro, Jesus morre na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o véu do templo se rompe de alto a baixo, sem mãos, é rasgado, e aquele cordeirinho que estava ali para ser morto foge. Vejam, então, muitas pessoas confundem, pensam que é a lei dos 10 mandamentos que foi cravada na cruz. Não, é a lei de cerimônias, de ordenanças, não a lei moral. A lei moral ela é eterna e nós precisamos ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele em nossa vida, obedecendo e seguindo os seus mandamentos. Paulo, ele escreveu aqui em Efésios, eu vou ler alguns versículos com vocês, se você puder anote, depois você sublinha na sua Bíblia. Em Efésios capítulo 1, no verso 7, Paulo diz assim: ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Verso 8, generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Paulo aqui falando da graça de Deus por cada ser humano, dando Jesus, o seu Filho, para morrer em nosso lugar. Em Efésios capítulo 4 e no verso 32, Paulo também escreveu: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então nós precisamos amar o nosso semelhante, ser bondosos, perdoar, assim como fomos perdoados em Cristo Jesus, também precisamos perdoar o nosso semelhante. Aqui em Efésios capítulo 2, versos 13 e 14, Paulo ele diz: agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Então, aqueles que não pertenciam ao judaísmo estavam longe de Deus, mas agora foram aproximados pelo sangue de Cristo. Quando aceitam a Jesus, são aproximados, estamos próximos de Deus. E também nós temos aqui no verso 16, Efésios capítulo 2,
verso 16, assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. E também em Efésios capítulo 5, verso 2, ele diz: vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E no verso 25 do capítulo 5, maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Então, aqui a orientação do apóstolo Paulo: nós precisamos amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja. Ele deu a vida pela igreja. Assim também nós deveremos amar o nosso cônjuge, a esposa amar o esposo amar a esposa. Então, esta é a síntese aqui que o apóstolo Paulo traz no capítulo 2 dessa nova vida com Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos aproximados e encontramos a paz em nosso coração. Em Colossenses, no capítulo 1, nos versos 19 até o verso 22, Paulo ele escreveu: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Paulo aqui é claro em dizer que nós estávamos longe de Deus. Nós éramos inimigos, separados por nossos maus pensamentos e ações. Mas através do sangue de Jesus, ele nos reconciliou, ele nos aproximou. Então, esse é o presente que Deus nos dá e que vem da cruz do Calvário. Esse presente custou muito caro. Por quê? Porque custou a vida do Filho de Deus, para que nós pudéssemos ter esta liberdade que nós temos de poder servir a Jesus e nos preparar para o encontro com Ele nos céus. Então, o que quer dizer nos reconciliou? Nós poderíamos imaginar um afastamento entre mãe e filha. Esse afastamento pode ter se estabelecido ao longo dos anos. Então imagine esse rancor da mãe e da filha sendo dissolvido em uma onda de graça e perdão e reencontro entre as duas. Isso é reconciliação. Então, nós éramos inimigos de Deus. Nós vivíamos fugindo dele. Agora nos aproximamos. Por quê? Porque Cristo é a nossa paz. O sacrifício dele nos une através da cruz, na qual Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ali nos foi provido 3 grandes recursos. Primeiro, os gentios que estavam longe de Deus e de seu povo foram aproximados, e éramos inimigos de Deus. Essa inimizade existia entre judeus e gentios. Essa inimizade foi destruída. A cruz removeu aquilo que parecia ser o estado permanente de hostilidade em que judeus e gentios eram inimigos jurados. E, em terceiro lugar, a cruz, ela nos oferece, no lugar da hostilidade, a reconciliação. Era plano de Jesus reconciliar ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz. Este era o plano. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos também reconciliados com Cristo, que nós possamos ir a Ele assim como nós estamos, confessar a Ele os nossos pecados, pedir o perdão e forças para caminharmos, e na certeza de que não existe mais separação entre judeus e gentios, somos todos um em Cristo Jesus. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã dando sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Paulo, ele nos escreveu: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.